Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja com todos vocês nesta quinta-feira de estudos bíblicos. E hoje nós vamos estudar um tema que a Vitória Sotero já vem trabalhando durante a semana, que é sobre a Páscoa e o significado da Páscoa. Páscoa significa passagem. E a Vitória, como eu mencionei, ela vem postando alguns vídeos falando sobre textos bíblicos com referência a esse assunto da Páscoa. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu quero que você pegue a sua Bíblia nesse momento, fique com a sua Bíblia na sua mão ou seu celular. Nós vamos compartilhar aqui vários textos bíblicos sobre esse assunto. Eu gostaria que a gente pudesse acompanhar, vocês acompanhassem juntos comigo aí cada leitura. Vamos orar para a gente iniciar esse momento de estudo bíblico. Estamos aí na quarta semana desse isolamento, dessa situação toda que nós estamos passando. Com certeza os irmãos já estão bem inteirados sobre o assunto, têm ouvido e assistido bastante, então não cabe aqui a gente falar sobre esse assunto, porque já está bem esgotado aí nas redes sociais e na mídia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade de juntos podermos estudar a palavra de Deus, mesmo que à distância, mas eu quero pedir que teu Santo Espírito nos ajude a entender a tua palavra, aplicando a tua palavra em nossos corações. Essa semana que nós estamos aí na semana da Páscoa, comemorando esse momento maravilhoso na história, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, fazer-nos entender a tua palavra e tudo que formos falar aqui possa ser para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Desde já abra sua Bíblia aí em Êxodo. Êxodo no capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 até o 28. Êxodo capítulo 12, versos 1 até o 28. É um texto que fala da Páscoa. Já deixa aberto aí, preparado para a gente fazer essa leitura. O sentido histórico da Páscoa não pode ser ignorado. Nenhum acontecimento pode fazer com que nós esqueçamos esse momento tão maravilhoso na história. Nada pode fazer a gente desviar nossa atenção dessa história, tanto antiga quanto uma história nova. Essa história é tratada tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e são esses dois sentidos que a gente vai ver nesta noite, neste estudo. E, como eu mencionei no título do nosso estudo, Páscoa significa passagem. E durante todo o estudo de hoje, nós vamos nos concentrar nesse significado de passagem. Mas antes, vamos ler esse texto? Êxodo 12, de 1 até o 28. Acompanhe aí na sua Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo aos 10 deste mês: Cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde.
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, e é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Até aqui no versículo 13, e especialmente esses versículos 12 e 13, tem algo bem interessante para nós. Essa ocasião foi a ocasião da 10ª praga. E é bem interessante que todas as outras 9 pragas só atingiram os egípcios. Os judeus não foram atingidos por essas 9 pragas. Mas essa 10ª praga, o conselho de Deus, ou melhor, a ordem de Deus foi para que passai o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Quando eu ver esse sangue, eu passo direto. Então, a impressão que a gente tem lendo isso é que se não tivesse o sangue do cordeiro, a morte entraria nas casas mesmo dos israelitas. Então, é bem interessante essa ideia do sangue do cordeiro, já que tipificando, né, esse momento na história quando Jesus viria e derramaria o seu sangue. Vamos continuar a leitura, versículo 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento da vossa casa. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santos ajuntamentos. Também, ao 7º dia, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos, até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino como natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de ísopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai as vergas das portas e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir
porém o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor naquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. A mesma ideia que eu já mencionei agora há pouco. Versículo 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. E em uma vez dentro da terra, uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso. Como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Então este é um texto que fala da Páscoa, um texto ainda lá no Egito, Deus dando ordens para organizar a Páscoa, como seria feito isso, como eles estariam vestidos, enfim. Foi o momento em que Deus ordenou essa festa da Páscoa, esse momento de relembrar a Páscoa, né? A Páscoa é essa lembrança dessa passagem do anjo da morte sobre o povo do Egito e também sobre o povo de Israel. Muito bem, um outro texto que fala sobre isso, a gente vai ler também, está em Levítico. Abra aí Levítico. Isso é para a gente ter um pano de fundo aí desse tema, antes de a gente, propriamente dito, falar. Levítico, capítulo 23. Capítulo 23, versos de 5 a 8, também tem como título na Bíblia a Páscoa, que diz assim o texto: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Então aqui são 2 textos que a gente leu, que lemos juntos aí, que fala da Páscoa, que fala desse momento aí no Velho Testamento e durante todo o período do Velho Testamento, da peregrinação do povo de Israel no deserto e de todas as conquistas do povo de Israel durante essa história, eles lembravam esse momento, eles se reuniam para esse momento da Páscoa. Agora, a gente indo para o Novo Testamento, vamos ver um pouquinho no Novo Testamento, que a Páscoa no Novo Testamento ela faz parte desse pacto da graça, porque a gente entende que há uma continuidade do Velho Testamento para o Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, a Páscoa ela é celebrada pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí a gente lembra esse período aos domingos, porque o domingo é o dia do Senhor. Lucas capítulo 24. Abra aí sua Bíblia. Lucas capítulo 24, o versículo 1, diz assim, no primeiro dia da semana, bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Esse é um texto bem conhecido, é o texto da ressurreição. Nós
comemoramos a Páscoa baseado agora nesse fato de Jesus Cristo ter ressuscitado no domingo pela manhã. E domingo pela manhã nós estaremos falando um pouco sobre a ressurreição. Desde já fica o convite aí para vocês. Atos capítulo 20. Abra aí. É um outro texto que menciona esta questão do domingo. Atos capítulo 20, versículo 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Aqui a gente vê Paulo, quando visita novamente, né, a Macedônia e a Grécia, e ele faz um discurso, demora muito, mas eles se reuniam no domingo, já seguindo essa tradição do domingo da ressurreição de Jesus Cristo. Mais um texto, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Eles estavam reunidos também no domingo. Muito bem, aqui nós temos esse pano de fundo histórico, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A palavra Páscoa significa passagem, ela vem desse momento histórico lá no Egito, mas esta Páscoa agora que nós comemoramos, a Páscoa de Cristo, é uma lembrança viva do sacrifício do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Esse Cordeiro de Deus, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que possibilita a libertação da escravidão do pecado. Então, hoje, o sentido da Páscoa é essa passagem de Cristo pelo planeta Terra, onde ele viveu aqui durante um período de tempo, ele morreu e ressuscitou. Tudo que eu mencionei aí acima, com as leituras, são uma síntese bíblica da Páscoa judaico-cristão. E é bem diferente dos modelos que nós temos de Páscoa, né? A gente pode citar aqui o modelo alemão, trazido pelos imigrantes do século XVIII, no qual o coelho visitava as casas, né, das crianças e escondia os ovos de chocolate, essa coisa toda dessa tradição hoje da sociedade. E também tem um outro modelo também de alguns cristãos antigos, que eles pintavam ovos, não de chocolate, mas eles pintavam ovos e distribuíam entre suas famílias aí, como um modo de prosperidade para suas famílias. Enfim, mas a Páscoa hoje é diferente desses modelos. A Páscoa hoje nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E isso tudo precisa ser entendido pela fé. Como diz um texto de Hebreus, abra aí sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, é um texto bem conhecido, né? Hebreus 11, que fala em seu contexto da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Hebreus 11, 28, que diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. É um texto que fala sobre a fé, e aí vem contando várias histórias de personagens
bíblicos que demonstraram sua fé. E é por essa fé que a gente precisa entender o verdadeiro significado dessa passagem da Páscoa. No sentido judaico, a passagem refere-se ao dia da saída do Egito rumo à terra que mana leite e mel, ao dia em que os escravos israelitas foram libertados por Deus. No sentido cristão, aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus, que possibilita a ressurreição daquele que está morto espiritualmente, a libertação daquele que é escravo do pecado. Esse é o sentido da Páscoa hoje para nós cristãos. E como eu mencionei, no domingo pela manhã, nós vamos falar sobre a maravilha da ressurreição. Não só a ressurreição de Jesus Cristo, mas o significado por trás dessa ressurreição. Nós também ressuscitamos com Cristo quando cremos nele. Mas isso é um assunto para domingo e na escola dominical. Assim, quais são as aplicações que nós podemos fazer da nossa Páscoa, do sentido hoje da Páscoa? Primeira aplicação. Páscoa é a passagem do pior para o melhor lugar. Do Egito, pior lugar, lugar de escravidão, para Canaã, uma terra que mana leite e mel. Da grande Babilônia para Nova Jerusalém. Páscoa é a passagem do pior que o ser humano pode viver e experimentar para uma nova e bendita realidade que só Deus pode proporcionar mediante nosso Cordeiro Pascal, que é Jesus. Lá no texto de 1 Coríntios 5, 7, diz assim, lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, nas nossas considerações, Páscoa é a passagem, primeira coisa, do pior para o melhor lugar. Segunda consideração, Páscoa é a passagem das trevas para a luz. Deus trouxe luz ao que estava nas trevas, amando uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, que anuncia a luz do mundo aos homens. Lá no texto de 1 Pedro 2 e também o de Mateus 5, os versos 9 de Pedro e 14 de Mateus, diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um lugar. Páscoa é a passagem das trevas para a luz. E a terceira consideração e última deste estudo, Páscoa é a passagem da morte para a vida. Os homens estão mortos em seus delitos e pecados, mas Jesus é vida, e vida em abundância. Como ele mesmo declarou em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então esse é o sentido da Páscoa, de nós, os cristãos. Páscoa é a passagem do pior lugar para o melhor. Páscoa é a passagem das trevas para a luz. Páscoa é a passagem da morte para a vida, através do único motivo que foi a morte de Jesus Cristo na cruz por nós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, graças te damos por esse estudo, por esse momento onde nós podemos ler a Tua palavra, podemos relembrar desse momento tão maravilhoso na história do povo de Israel lá no Egito, onde o Senhor livrou o povo de Israel da escravidão.
e fazermos essa ponte para os nossos dias, quando Cristo veio, passou por essa terra, viveu aqui, sofreu tudo que um ser humano pôde sofrer, mas ao mesmo tempo ele veio trazer a salvação através da sua morte na cruz. Não só morreu, mas também ressuscitou ao terceiro dia, no domingo pela manhã, ele ressuscitou, vencendo a morte e nos concedendo a salvação através desse sacrifício. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, abençoe esse restinho de semana que está terminando. É a 4ª semana desse confinamento, desse momento que está acontecendo no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos dê calma, tranquilidade nesses momentos angustiantes. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz estejam com todos vocês e desejo um bom final de semana. Amém.